No sistema cartesiano, normalmente calculamos a distância entre dois pontos, que pode ser dada pela relação ponto A, onde existe uma abscissa XA e uma ordenada YA, e a distância a um ponto B, onde existe uma abscissa XB e uma ordenada YB. A distância entre os valores de A e B são obtidos aplicando o teorema de Pitágoras, onde nós temos a variação do x e nós temos a variação do y. Então, a distância ao quadrado será dado pela variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Mas nessa questão, ele não pede para calcularmos simplesmente a distância de A até B, pois o trajeto de A até B, a partir desse movimento diagonal, é impossível, tendo em vista que todos os deslocamentos devem seguir movimentos horizontais e verticais. Observe os exemplos. Considerando que exista um ponto A nessa posição e um ponto B nessa posição, observe dois trajetos diferentes. O primeiro trajeto deverá seguir horizontalmente até a posição abaixo de B e depois o deslocamento vertical. Se cada pedaço desse quadriculado representar uma unidade de comprimento, nós temos aqui uma unidade, nessa posição uma unidade, aqui também uma unidade e assim por diante. Nós teremos então o deslocamento de A até B, fazendo movimentos horizontais e verticais como sendo a soma de todos esses movimentos, onde nós temos o movimento horizontal, simbolizado pela variação do x, que é 5, e o movimento vertical, simbolizado pela variação do y, que será 3. Ou seja, essa distância que vai de A até B, com movimentos horizontais e verticais, será de 8 unidades, que representa um movimento diferente da diagonal, porque na diagonal nós temos a menor distância entre A e B, mas você não pode fazer esse movimento em diagonal. O enunciado restringe ao andar pelas ruas, ou seja, deslocamentos horizontais e verticais. Observe um outro trajeto. Seguir verticalmente, depois horizontalmente, verticalmente, horizontalmente, verticalmente, horizontalmente. Nós temos uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma e assim por diante. Veja que nesse movimento nós temos 3 movimentos verticais. 1, nós temos 2, nós temos 3. Ou seja, coincidiu exatamente com o anterior. E nós temos 5 movimentos horizontais. 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a distância de A até B, efetuando movimentos horizontais e verticais, será sempre dado a distância de A até B como sendo a variação do x, que é o deslocamento horizontal, mais a variação do y, que é o deslocamento vertical, que no nosso exemplo será sempre o valor de 8 unidades, 5 na horizontal e 3 na vertical, se não existe volta para você passar pelo mesmo local. E a questão trabalha exatamente com esses dois deslocamentos, e eu busco um ponto que seja equidistante dos valores que foram dados. Veja, a malha fornecida, nós temos a rua citada, as duas ruas que foram citadas especificamente, e as demais ruas na qual fornecem os dados do problema.
Na primeira parte do problema, nós temos o encontro da rua 2 com a rua E. Considere esse ponto como sendo um ponto A. E nós temos um outro encontro dado pela rua 6 com a rua E. E nós temos ainda um encontro da rua 4 com a rua A. Será um ponto C. Devo buscar um ponto que seja equidistante de A, de B e também de C. Contudo, não posso efetuar movimentos diagonais. Devo efetuar somente movimentos horizontais e movimentos verticais. Considere que o ponto seja dado pelo ponto P. O deslocamento mínimo de A até P com movimentos horizontais e movimentos verticais. Da rua 2 para a rua 4, nós temos um deslocamento de 2 unidades de comprimento. Para a rua P, nós temos um ponto que está a X unidades de deslocamento vertical, que eu ainda não conheço. Contudo, nós sabemos que do ponto P até o ponto C representa o que falta para fazermos o deslocamento vertical da rua A para a rua E, que nessa situação simboliza um deslocamento de 4 unidades. Como o movimento inteiro da rua A para a rua E é simbolizado por 4, e nessa parte eu já tenho um deslocamento X, então o deslocamento de P até C será o 4 menos X. E esse deslocamento deve ser o mesmo deslocamento atribuído de A até P. Então, a distância de P até C deve ser a mesma distância de A até P, fazendo movimentos horizontais e verticais. Acompanhe comigo em azul. A distância de P até C é esse deslocamento, simbolizado por 4 menos X. Agora, saindo de A até o P, nós temos o deslocamento em azul 2 mais o vertical X. Então, o nosso 2 mais X. Ou seja, concluímos que o valor de X será 1. Uma unidade de comprimento a partir da rua E. Logo, conclui-se que o ponto P deverá estar na rua 4, contudo, uma unidade acima da nossa rua E, ou seja, a nossa rua D. E a alternativa correta, C.